Alô, empreendedora, alô, empreendedora. Eu sou Fernanda Padula e hoje eu vou te ajudar e acabar com os mistérios de como gerir pessoas. Mas não em qualquer lugar, nas suas reuniões. Sabe aquele momento que você fala assim: socorro, eu não sei fazer uma reunião, socorro, eu tô em apuros e eu não consigo conduzir esse time. Hoje eu vou ter o prazer de convidar vocês para falar sobre esse tema que muitas vezes as pessoas falam assim: podia ter sido um e-mail bem montado. Quando a gente pensa em reunião de equipe, a gente precisa pensar que para a gente se reunir, a gente tem que fazer com que a parte técnica seja transmitida. Aquele líder que muitas vezes, quando fala de fazer reunião, já sente aquele arrepio na espinha, sabe? Eu tenho vontade de sair correndo na hora de fazer reunião porque eu fico falando e nada acontece dentro das minhas reuniões. Primeiro, calma. Você não está sozinho. Muitos empresários brilhantes no seu ofício se sentem perdidos quando o assunto é liderar a gente, organizar o time. Mas a boa notícia é que isso não é um dom, é uma habilidade. E a habilidade se aprende. E hoje eu vou te dar aí um beabá para que você, de forma prática e simples, comece a fazer reuniões mais eficientes que funcionam e que as pessoas tragam resultados e paz dentro da reunião. Eu não quero que você tenha a partir de agora mais reuniões com dores de cabeça. Eu quero descomplicar tudo isso aí para você. Muitos líderes acham que essa rotina engessa ou tira a flexibilidade. Mas eu digo o seguinte: as rotinas inteligentes de gestão são o que liberam tempo e dão clareza. E é isso o que a gente vai ver a partir de agora. A primeira coisa que eu quero que você pare de vez e preste atenção é que, primeiro, toda reunião, primeira dica aí, toda reunião a gente tem que fazer reuniões que prestem. Como que eu faço uma reunião que presta? A primeira coisa é que eu preciso ter um objetivo claro na minha reunião. Antes de eu convocar qualquer reunião, eu preciso responder algumas perguntas. E essas duas, na minha opinião, são as mais importantes. Qual é o propósito único? Gente, para de querer resolver 10 assuntos em uma reunião. Tenha 2 propósitos a serem resolvidos nessa reunião. O que precisa ser decidido ou alinhado nessa nossa reunião? Se eu não tiver uma resposta clara para essas 2 perguntas, talvez você não precise fazer a reunião. Isso é muito importante. Para que a gente faz reunião? Para evitar que Para que a gente faz dessa forma, né? Para evitar que esses encontros virem conversa de elevador, que fique alguma coisa sem foco. O objetivo claro direciona a gente para ser mais produtivo. E mais importante, a gente precisa entender que como é que eu faço isso de forma clara, com passo a passo. Eu vou dar o passo a passo para vocês. Mas antes disso, eu quero dar um exemplo prático da agência de publicidade da Clara. A equipe dela se reunia toda semana para definir, fazer um alinhamento da semana. Só que virava um caos de reunião de 2 horas. Então, ela mudou
um objetivo para definir 3 prioridades de entrega para cada cliente essa semana e identificar possíveis gargalos. Então, toda a reunião ela tinha esses 3 objetivos: identificar as prioridades, definir as 3 prioridades e identificar os gargalos. A reunião de 2 horas passou a ter 45 minutos. E todo mundo saía de lá sabendo o que fazer. O que eu falo para vocês sobre o objetivo claro e sobre marcar uma reunião que presta? Antes da gente marcar uma reunião, eu gosto muito de, antes de enviar o convite da reunião, escrever uma frase. O sucesso dessa reunião será quando, ao final dela, isso é muito importante, nós tivermos conseguido definir X. Isso aqui é o objetivo da reunião, tá? Ou aprovar Y, ou alinhar os passos para o projeto Z. Se nessa frase, essa frase precisa estar no convite da reunião, porque com isso as pessoas vão saber o que é que elas precisam fazer dentro da sua reunião. Se você não fez nada desse tipo, se essa frase, se você não conseguir preenchê-la de forma específica, ou se ela não fizer sentido, esta reunião pode ser um e-mail, essa reunião pode ser uma mensagem. Não há necessidade para você reunir pessoas para discutir esse ponto. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Para fazer a reunião, a primeira coisa é ter uma reunião que preste. Parece bobeira, né, gente? Mas isso é muito importante. A segunda dica é o seguinte: faça pauta. Tenha uma pauta mínima, uma preparação prévia, um mapa da sua reunião. Como é que eu faço uma pauta? Tá aqui, ó, um mapa da sua reunião. Lista os tópicos que serão discutidos para atingir o objetivo. Eu preciso saber sobre o que é que eu vou falar. Tenha um tempo estimado para cada tópico que você vai discutir. Sem isso, a sua reunião vira um monte de informações, muitas vezes desconexas, de assuntos desconexos. Mais importante, quem é o dono de cada tópico? Quem é a pessoa que vai falar a respeito disso? É crucial que você avise as pessoas, que as pessoas se preparem para essas informações antes da reunião acontecer. Para que essa reunião, para que ela não seja uma bagunça. Às vezes as pessoas falam assim, é uma bagunça desorganizada. Isso não existe. Na reunião que cada um fala uma coisa não é reunião. Reunião que ninguém se prepara não é reunião. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque senão assuntos importantes ficam de fora. Então, a pauta, que é o listar os tópicos, vai te ajudar a organizar quanto tempo você precisa. Assuntos mais importantes às vezes demandam mais tempo, menos importantes demandam menos tempo. Isso é muito importante. E envie as pautas antecipadas para que as pessoas saibam sobre o que será essa reunião. Tem um exemplo do restaurante do Miguel. Ele faz uma reunião de gestão toda terça-feira. E ele me mandou aqui. A pauta é sempre o resultado da semana anterior. Então, os indicadores chaves, ele tem 10 minutos e ele quem traz. A segunda, os desafios da operação, cozinha e salão, 15 minutos. O chefe e o maître trazem um ponto cada um. Terceiro, ideias para melhorias no cardápio e no serviço, 10 minutos para um brainstorming rápido.
E 4, plano de ação da semana, 5 minutos. Todo mundo já sabe o que esperar. Então é o seguinte, se você já tem aí um objetivo da sua reunião, eu te convido a fazer exatamente esses passos. Eu tenho um objetivo, eu vou listar aí 4 tópicos essenciais de assuntos que eu preciso discutir, de assuntos que eu preciso alcançar, não mais que isso, para que você mantenha a sua reunião curta. O tempo que você precisa para cada um, quem vai ser o dono desses tópicos e, por último, envie a pauta antecipada para o seu time. Além disso, a terceira dica para que a sua reunião tenha a máxima eficiência é uma técnica que eu gosto muito, mas muito mesmo, e aplico com muita frequência, que é essa aqui. Tenha início, meio e fim. Nossa, Fernanda, mas parece que isso é tão óbvio. O que é isso? No início, mantenha a pontualidade, seja pontual em manter a sua discussão com hora para começar. Respeite o horário e respeite o término. Toda reunião, a gente espera produtividade, então manter a discussão dentro da pauta é um ponto fundamental. Eu fui pontual e comecei a minha reunião dentro do horário planejado. Estou mantendo o assunto dentro da pauta para que as pessoas não fujam da pauta determinada. Toda reunião produtiva, ela precisa terminar com um plano de ação, que é o que eu vou fazer, quem vai ser o responsável e até quando isso vai ficar pronto. Mostrar esse respeito com todo mundo é muito importante. O plano de ação é o que vai garantir que o que você falou dentro da reunião vai dar resultado, vai ser executado. Então, o Bruno, na startup dele, ele instituiu reuniões de no máximo 50 minutos. E ele atribuiu o seguinte: os últimos 10 minutos são exclusivamente para plano de ação. Ele usa um quadro virtual onde ele anota ação, que é o verbo, e o que. O dono é o nome de quem vai fazer e o prazo, qual é a data. Esse quadro ele é compartilhado com todos os membros da equipe. E isso fez com que melhorasse muito esse projeto dele. Começar dentro do prazo, né, dentro do horário da reunião, é muito importante porque você traz, além da sua simplesmente ação de quem está fazendo a reunião, você vai trazer o respeito e a iniciativa, a colaboração da liderança, a inspiração para todo mundo que está lá. Então, além do horário de início, avisa para as pessoas, como o Bruno fez, as nossas reuniões têm 50 minutos. Um ponto que muitas vezes as pessoas falam assim para mim: Fernanda, como que eu faço se alguém divagar na reunião? A gente está lá, todo mundo na pauta, e de repente uma pessoa divagou e começou a falar de uma coisa nada a ver. Você até pode falar: ótimo ponto, mas vamos voltar para o tópico X para a gente manter o foco naquilo que a gente tem que resolver hoje? Não precisa ser grosso, mas vamos voltar para a nossa pauta, para que as pessoas criem o hábito de sempre manter a pauta. A cada final de tópico da pauta que você definiu, eu gosto da gente perguntar, fazer essas perguntinhas aqui, vou colocar para vocês verem.
eu gosto de perguntar o seguinte: qual decisão a gente tomou até aqui? Qual é o próximo passo sobre isso? Além disso, fazer um quadro para que o que a gente decidiu, quem vai fazer e quando esse resultado vai ficar pronto. Porque ter esse quadro é muito importante para que as pessoas tenham clareza de que na ação 1, quem é responsável é o João. Na ação 2 é a Maria. E na ação 3 é o Bruno. E para quando que é a ação 1 para o dia 10, a ação 2 para o dia 18 e a ação 3 para o dia 30. Sendo assim, você dá nome aos bois, você tem a quem cobrar na sua reunião, quando você estiver definindo uma pauta, fazendo alguma ação nova. Além disso, outro ponto, a quarta dica muito importante é o seguinte: aprenda a ter conversas individuais de forma regular, o famoso 1 a 1. Reservar um tempo para você conversar 15, 20 minutos, quinzenal, mensal, com cada membro da sua equipe, vai fazer com que os seus resultados sejam completamente diferentes. E tem isso vai gerar muito mais confiança, é claro, e tem algumas perguntas que eu gosto demais de fazer. Por quê? Porque através dessas perguntas eu consigo compreender a amplitude do que está acontecendo ali com o meu colaborador e entender na visão dele como eu, como líder, posso contribuir mais. Antes de eu explicar um passo a passo aí para você nesse modelo de pergunta, eu vou falar para você um pouco da Escola de Idiomas da Lúcia. Ela relatava que ela não tinha muito tempo para conversinhas, que a rotatividade de professores era muito alta e ela começou a fazer esse 1 a 1 quinzenal, de 15 a 20 minutinhos. Numa dessas, ela descobriu, por exemplo, que uma das professoras estava desmotivada porque queria dar aulas para turmas mais avançadas, mas isso era um desejo que nunca tinha sido expresso por essa professora. E aí, a Lúcia fez esse ajuste. Uma vez que essa professora tinha capacidade para dar aulas para a turma mais avançada, a Lúcia refez os horários dessa professora. E a entrega do trabalho dessa professora foi de quase 40%, 37%, 38% a mais de resultados na entrega dessa professora. Então, quando a gente escuta o nosso time, certamente os resultados vêm a galope, na verdade, né? Mas para isso, o que você tem que fazer? Você vai ter que conversar escolhe um membro da sua equipe para você fazer a sua primeira conversa. Primeira coisa, vá a um lugar reservado onde você não vai ter interrupções. E eu gosto de proporcionar, de fazer algumas perguntas abertas, nada que ele possa responder sim ou não. Perguntas como você tem se sentido em relação ao trabalho, à empresa atualmente? Quais foram os maiores desafios e conquistas na última semana aqui na empresa? Tem algo que eu poderia fazer diferente para te ajudar a ter mais sucesso ou se sentir melhor aqui? O que acontece com essas perguntas? E lembra, né? Eu já falei para vocês nos outros vídeos. Se vocês não assistiram os nossos outros vídeos,
assistam, eu vou deixar aqui na tela alguns vídeos para vocês da regra 80-20, onde 80% do tempo eu escuto e 20% do tempo eu falo. Prestem muita atenção nessa regra. Por quê? Aqui você tem um objetivo principal de ouvir e entender o ponto de vista do seu colaborador. Agradeça a ele a abertura e a confiança em te entregar essas informações. E isso é ouro. Não tem como você melhorar sua liderança, suas reuniões, se você não ouvir o seu time. Se você não ouvir como você pode melhorar de quem está diretamente relacionado ao seu trabalho. Não existe, não tem como a gente traçar um modelo de melhoria sem ouvir o que nós poderíamos, de quem está de fora, como nós poderíamos melhorar. E feedback. Feedback constante, ele precisa ser pílula de desenvolvimento e não bomba de crítica. Aprenda isso de uma vez por todas. A quinta dica é feedback. O feedback, a gente precisa aprender que não é só na reunião de avaliação de desempenho, que é chata e temida uma vez por ano porque o colaborador acha que ele vai ser criticado. Feedback precisa ser culturalmente na sua empresa uma ferramenta de desenvolvimento contínuo, o tempo todo. Elogiar um bom trabalho você pode fazer ali na hora em que o funcionário fez alguma coisa bacana. Mas corrigir um comportamento, opte por sempre fazê-lo em particular e o mais rápido possível. E para corrigir comportamento, eu quero que vocês foquem no fato e no comportamento e não em julgar ou rotular as pessoas. A gente precisa tomar cuidado porque na maioria a gente julga o comportamento. E que não é julgamento, eu preciso direcionar e desenvolver uma nova habilidade, certo? Vou mostrar para vocês um exemplo do consultório da Ana, de uma cliente. A nova recepcionista atendeu um paciente no telefone de uma forma muito apressada e ríspida. Visivelmente ela queria resolver o problema logo e desligar o telefone. Em vez de dar uma bronca na frente de todo mundo, a Ana chamou no final do dia e falou lá tô usando o nome fictício, tá? A Joana. Joana, olha, eu percebi que na ligação com o senhor Silva mais cedo, a situação foi a ligação. Você pareceu um pouco apressada ao responder às dúvidas dele. Qual foi o comportamento? Pareceu apressada ao responder às dúvidas. O impacto disso é que ele pode ter se sentido mal atendido ou que a gente não se importa com ele. Então, o que eu fiz? Eu mostrei para ela a situação, qual foi o comportamento e qual foi o impacto. Nas próximas vezes, mesmo com a correria, a expectativa é que a gente dedique total atenção e paciência para esclarecer as dúvidas dos pacientes. Posso contar com você e posso te ajudar a se sentir mais segura com os procedimentos para que isso flua melhor? A expectativa foi transmitida de forma que eu me coloquei à disposição para que a Ana, na verdade, para que a Joana se sentisse mais segura e percebesse que a atitude dela precisa ser corrigida. Então, pensando nisso, sempre que eu vou fazer um elogio dentro de um comportamento, eu preciso sempre estar com o meu radar ligado durante o dia
e identificar essas atitudes, seja a atitude que merece um elogio ou uma atitude que merece um ajuste de comportamento. Quando é uma atitude de elogio, eu observo a situação, vejo qual foi o comportamento e qual foi o impacto, que nesse caso foi um impacto positivo. Então eu vou dar um elogio. No feedback sanduíche, eu não sei se vocês já viram essa técnica de feedback, que ele é exatamente como um sanduíche, onde aqui eu tenho o pão, aqui eu tenho a carne e aqui eu tenho um restinho de pão. Esse aqui são os dois pontos iguais. Então, o que eu faço? Dentro do feedback sanduíche, normalmente aqui eu faço um elogio, aqui eu mostro o comportamento. E aqui eu faço novamente um elogio. Quando eu estou fazendo um elogio de feedback, eu não preciso seguir o sanduíche 100%. Eu posso usar o situação, comportamento e o impacto positivo. Mas quando eu vou falar de desenvolvimento, quando eu quero mostrar para esse funcionário que ele fez alguma coisa de errado, então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro chamar o nosso colaborador, vou mostrar para ele qual foi a situação que aconteceu, como no caso da ligação, qual foi o comportamento que eu preciso ajustar, qual é a consequência negativa e qual é o comportamento esperado. E sabe a história lá do sanduíche? Aqui, ó, cabe o nosso sanduíche. Então, aqui eu tenho o pão e aqui eu tenho o pão. Aqui eu faço um elogio antes de falar dessa situação. E no final, eu faço um novo elogio sobre outro tema. Dentro desse sanduíche tá o desenvolvimento do nosso colaborador. Dar feedback, eu sei que muitas vezes é um grande desafio, que muitos empresários e muitos líderes não se sentem confortáveis para dar um feedback adequado e não uma bronca. Um feedback de desenvolvimento é completamente diferente de uma bronca. E seguindo essa metodologia, eu tenho certeza que aí no seu negócio, na sua liderança, você vai certamente trazer muito mais resultado para suas reuniões dentro aí do seu negócio. E o que eu quero que você fixe são todos os pontos que a gente viu hoje. Então, o ponto 1, reuniões que prestam. Com aquelas dicas que eu falei, ter objetivo claro, pauta mínima com horários definidos, certo? Começo, meio e fim. Começo em horário pontual, meio focado na pauta e final com ação concreta. Ação concreta com o que fazer, quem vai fazer e quando vai fazer. Além disso, quarto item, conversas individuais, o famoso 1 a 1. No 1 a 1, eu vou conversar e ouvir o que é que eu posso fazer de melhor para aquele colaborador, para que ele se desenvolva melhor, tenha mais sucesso. E por último,
trabalhar o feedback como pílula de desenvolvimento e não bomba de crítica. Só dessa forma você vai conseguir trazer uma reunião mais eficiente, com uma pauta mais focada e resultados melhores na sua equipe. É sobre isso, sobre você, líder, ser a bússola, ter o apoio estratégico e prático na jornada do seu time. Se você ainda não conhece a nossa mentoria, é exatamente isso o que a gente trabalha. A gente ensina, desenha e implementa junto com você essas rotinas de reunião para que a sua gestão de pessoas tenha muito mais resultados. Se você não viu os nossos vídeos anteriores, entra aqui, ativa o sininho aqui no nosso canal para que você não perca cada dia de vídeo novo por aqui. E eu te encontro no nosso próximo vídeo.